A segunda parte da sessão vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Está reaberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal e, na sequência do voto do ministro Edson Fachin, ouvimos o ministro Teori Zavascki. Senhora presidente, conforme registraram os colegas que já votaram, essa questão da definição do conteúdo do direito à saúde é uma das mais difíceis que nós temos enfrentado aqui. Não só pela definição do conteúdo do direito propriamente dito, como pela definição que aparentemente todos concordam que devem ser feitas, de certas limitações a esse direito, que não pode ser, ele não pode ser incondicional e absoluto em qualquer circunstância. Eu percebo, senhora presidente, dos votos já proferidos, que há um certo consenso em relação às linhas gerais do direito à saúde. Um certo consenso porque os votos apresentaram alguma divergência. Mas há alguns dissensos em estabelecer os limites práticos que devem ser observados. Eu penso que essa matéria deve ser objeto de uma meditação mais aprofundada. Eu gostaria de pedir vista, e vou pedir vista, justamente para identificar pontos de divergência entre os votos até aqui proferidos e tentar construir uma síntese desses pontos e trazer uma solução. De modo que eu vou pedir vista e trarei o mais brevemente possível. Pois não. Então, presidente, até mesmo tendo em conta o pedido de vista, né, e do ministro Teori Zavascki, e eu disse até num arrobo de retórica um dia que nós precisávamos prestigiar um pouco mais o relator, né, e que não temos nos processos em geral a figura do revisor, mas passamos a contar com essa figura nos dias atuais. Eu ouvi que se teria um conflito a ser dirimido quanto à solidariedade presente à União, que a União o Estado teria insistido em colocá-la no polo passivo também, como ele está, né? Tendo em conta que a responsabilidade seria dupla dele, Estado, da União e, quem sabe, também dos municípios, né? Acontece que não se tem essa matéria como causa de pedir nas razões do extraordinário. O Estado silenciou quanto à integração da União na relação processual no polo passivo. E eu não posso ressuscitar essa matéria. Eu procedi ao relato do recurso extraordinário tal como ele se contém, ou seja, consideradas as causas de pedir versadas pelo Estado do Rio Grande do Norte. Pois não. Fica, portanto, as observações, as anotações do ministro relator, ministro Marco Aurélio, e eu proclamo o resultado provisório, após o voto do ministro revisor, na sessão após as ponderações iniciais do ministro relator Marco Aurélio, mas que manteve a negativa de provimento aos dois recursos. O voto vista do ministro Roberto Barroso, que negava provimento ao recurso extraordinário 566.471, na forma do seu voto, e o provimento parcial no 657.718, e o voto do ministro Edson Fachin, dando provimento parcial ao primeiro e provimento ao segundo, pediu vista dos dois processos. O ministro Teori Zavascki, aguardam os demais. Senhores ministros, senhores advogados, em razão da presença de advogados com pedido de sustentação oral,
eu estou invertendo na ordem preferencial que é adotada por este plenário o pregão para, então, neste caso, apregoar para referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.353, procedente de Minas Gerais, da relatoria do ministro Teori Zavascki, sendo requerente o Procurador-Geral da República e interessados Governo de Minas, Assembleia Legislativa de Minas, e comunicando, ministro relator, que há 3 pedidos de sustentação oral. E, portanto, Vossa Excelência tem a palavra inicialmente para o relatório. E está com a palavra. Senhora Presidente, ministro Teori, se Vossa Excelência me permitirem, apenas à guisa de uma contribuição, o processo de número 3 da pauta de hoje, da relatoria do ministro Fux, e que, em sede de embargos, pedi vista e estava trazendo, versa sobre tema conexo. A tema conexo aos 2 que o ministro Teori acaba de pedir vista. Talvez fosse o caso de indicar adiamento para que voltasse em conjunto quando a inclusão da pauta. Então, se Vossa Excelência me permite, sem embargo do pregão feito, eu apenas indico para publicidade que os embargos declaratórios no recurso extraordinário 855-178, de relatoria do ministro Luiz Fux, e que está com vista para o ministro Edson Fachin, fiquem com indicação de adiamento pelo ministro que está com vista, exatamente em razão da vista dos 2 recursos anteriores. O reingresso na pauta para pregão se dará exatamente quando retornar, e eu vou anotar isso nas minhas anotações. E, portanto, mantenho o pregão, e com as desculpas ao ministro Teori por ter, enfim, interrompido, mas mantenho o pregão do referendo de medida cautelar em ação direta de constitucionalidade 5353. Como disse, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Está com a palavra, senhor ministro. Senhora Presidente, na apresentação direta de inconstitucionalidade, eu deferi medida cautelar nos seguintes termos. Abre aspas. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de cautelar promovida pelo Procurador-Geral da República para impugnar a integralidade da Lei 21.720, de 14 de julho de 2015, do Estado de Minas Gerais, que determina a utilização de depósitos judiciais em dinheiro, tributários e não tributários, realizados em processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para o custeio da Previdência Social, o pagamento de precatórios e assistência judiciária e amortização da dívida com a União. Além de vícios de forma, por usurpação da competência legislativa da União em matéria de direito civil, processual civil e de disciplina do sistema financeiro nacional, a inicial também imputa objeções de ordem material à legislação mineira. Tendo em vista a relevância da matéria para a ordem social e para a segurança jurídica, submeti o processamento do caso ao rito do artigo 12 da Lei 9868, determinando que fosse a ação instruída com a maior brevidade possível, de modo a permitir sua análise diretamente pelo plenário. Contudo, antes que isso se fizesse possível, o Procurador-Geral da República peticionou nos autos para noticiar a respeito da superveniência do que chamou de autêntico ato de rebeldia contra a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que teria sido praticado pelo Estado de Minas Gerais, quando ajuizou ação ordinária no Tribunal de Justiça local, objetivando compelir o Banco do Brasil S.A. a dar consequências práticas à Lei Estadual 21.720. O pedido antecipatório teria sido acolhido com determinação de bloqueio e transferência da quantia de 2 bilhões e 875 milhões à conta de reais, à conta do Executivo Mineiro, sob pena de multa diária de R$1 milhão. Por entender que esse ato teria servido para agravar o risco com a demora na prestação jurisdicional, ameaçando de ineficácia a presente ação direta, o proponente reiterou o pedido de deferimento da cautelar, além de postular a suspensão da ação ordinária, em trâmite na 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. Ponderou em acréscimo que a situação seria semelhante com a que deflagrou a DI 5365,
ministro Roberto Barroso, em que Sua Excelência houve por bem deferir a liminar. A Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais refutou as considerações do Procurador-Geral da República, averbando que, diferentemente do que teria sucedido na ADI 5365, a resistência do Banco do Brasil em dar cumprimento à lei mineira seria plenamente injustificada, porque a instituição bancária teria celebrado contrato com o Estado de Minas Gerais, obrigando-se espontaneamente a cumprir os termos da legislação local. Explicou que o contrato firmado entre as partes teria cuidado, em cláusula específica, das consequências de eventual declaração de inconstitucionalidade da lei mineira. No dia 26 de 10 de 2015, foi a vez do Banco do Brasil atravessar a petição nos autos, agora para informar que, embora houvesse interposto agravo de instrumento da decisão antecipatória de tutela com pedido de efeito suspensivo, o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte teria reconhecido o descumprimento injustificado de sua decisão anterior, determinando o recolhimento à autoridade policial de 3 prepostos gerentes nominalmente identificados do Banco do Brasil para apuração de eventual prática de crime previsto no artigo 330 do Código Penal. O tema de fundo dessa ação direta, relativo ao aproveitamento pelas unidades federadas dos valores sob disputa judicial que estejam temporariamente submetidos à custódia das instituições financeiras, é objeto de acirrado debate nacional, sobretudo depois que esse Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 62 de 2009. Ao concluir o julgamento da questão de ordem na ADI 4425, o Tribunal deliberou longamente sobre a possibilidade de utilização dessa fonte de recursos para o pagamento de precatórios, tendo delegado ao CNJ a competência para a apresentação de proposta normativa disciplinando a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos tributários para o pagamento de precatórios. Em leitura própria dos debates havidos nesse julgamento, algumas assembleias legislativas se convenceram de que estariam legitimadas a prover amplamente sobre essa questão, inclusive quanto à utilização de depósitos judiciais de natureza diversa, nos percentuais que entendessem cabíveis. Inspiradas, talvez, por essa compreensão e instadas pelas vicissitudes de um momento de queda de arrecadação, as Assembleias Legislativas houveram por bem aprovar leis com disciplinas variáveis da matéria. Isso, naturalmente, ensejou perplexidades, diante das quais a Suprema Corte convocou audiências públicas, recentemente realizadas por iniciativa do ministro Gilmar Mendes, no âmbito da ADI 5072, para recolher manifestações de autoridades e especialistas sobre o quadro instaurado no país afora, que é preocupante, principalmente porque, se já haviam hesitações ponderáveis a respeito da competência dos Estados-membros para dispor nesse particular, e esses receios avultaram com a promulgação, em 5 de agosto de 2015, da Lei Complementar 151, que também cuida do tema. É nesse contexto que se insere o dissídio aqui colocado. Há entre a Lei Estadual 21.720 de Minas Gerais, aqui invectivada, e a Lei Complementar Federal 151 de 2015, substanciosos contrastes. O mais saliente deles diz com a natureza dos depósitos judiciais passíveis de transferência à conta única do Estado. Isso porque a lei federal apenas autoriza o levantamento de valores que sejam objeto de depósitos vinculados a processos em que os entes federados sejam parte. Artigo 2º. Ao passo que a lei mineira contém autorização mais generosa, que se estende para todos os processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas. Artigo 1º da lei mineira. Além disso, a lei estadual permite que a transferência chegue a compreender no seu primeiro ano de vigência o equivalente a 75% do valor total dos depósitos junto ao Tribunal de Minas. Essas discrepâncias suscitaram uma crescente percepção de insegurança jurídica no cenário local, abalando a fluidez das relações jurídicas mantidas entre o governo do Estado e a instituição financeira oficial, que mantém os depósitos judiciais sob custódia, e culminando mais recentemente em contencioso judicial, que resultou, como informado, na imposição de ordem de apresentação de gerentes daquela instituição à autoridade policial.
Foi o que motivou o Procurador-Geral da República a renovar o pedido de cautelar, requerendo em seguida a suspensão do processo em andamento na 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. São realmente relevantes os desdobramentos comunicados pelo Procurador-Geral da República, não, porém, a ponto de caracterizar episódio que se pudesse ser qualificado como medida de rebeldia à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Afinal, enquanto vigente a lei estadual impugnada, tem ela aptidão para produzir seus efeitos práticos, tanto mais quando serviu de fundamento normativo para a celebração de contrato entre o Estado de Minas Gerais e o Banco do Brasil. E, até o momento, não havia qualquer ato decisório que sugerisse o contrário. Todavia, a sequência de desavenças observada na aplicação da lei mineira elementariza na crua eloquência dos fatos os graves inconvenientes que uma controvérsia aparentemente abstrata, envolvendo a distribuição de competências legislativas, pode acarretar. A vigência concomitante da lei estadual e a lei complementar federal de conteúdos possivelmente contraditórios fez instaurar um estado de incerteza a respeito das obrigações civis exigíveis da instituição financeira, na condição de depositária. Nesse cenário, e considerando as responsabilidades assumidas pelo Banco do Brasil junto aos depositantes vinculados a processos judiciais, é plenamente compreensível que a entidade tenha manifestado alguma reticência quanto à imediata transferência de cifras expressivas para a conta do Tesouro Estadual. E, diferentemente do que é alegado pela Advocacia do Estado de Minas, a existência de contrato firmado entre as partes para essa transferência, ao invés de estabilizar a situação, pode ter até mesmo contribuído para deteriorá-la, uma vez que contou com cláusula de transição, cláusula 16ª, prevendo que, em caso de declaração de inconstitucionalidade da lei local, o ente público disporia de até 360 dias da publicação da decisão para promover a restituição dos valores referentes aos depósitos judiciais. Mais grave ainda do que a instabilidade jurídica causada, a nível local, pela incompatibilidade entre a disciplina estadual da matéria e aquela estipulada na Lei Complementar 151, é a constatação de que dissídios com semelhante gravidade têm sido noticiados em outras unidades federativas, como no estado da Paraíba, em controvérsia que também foi submetida à jurisdição da Suprema Corte e na qual foi proferida a medida liminar pelo ministro Roberto Barroso com o seguinte teor. Transcrevo aqui a medida liminar do ministro Barroso. Depois nós tivemos outros episódios, se não me engano, o ministro Fachin foi relator. Portanto, digo eu, disse eu nessa medida liminar, tendo em vista o cenário de insegurança criado pela exigibilidade imediata da lei ora atacada, a contrariedade desse diploma, o regime estatuído na Lei Complementar 151/15, o risco para o direito de propriedade dos depositantes que litigam no Tribunal de Justiça Mineiro e a predominância até esse momento afirmada pela jurisprudência do Supremo da competência legislativa da União para prover sobre depósitos judiciais e suas consequências, determinam ad referendo do plenário a suspensão do andamento de todos os processos em que se discuta a constitucionalidade da Lei Estadual 21.720, no Estado de Minas Gerais, assim como os efeitos de decisões neles proferidas, até o julgamento definitivo dessa ação direta. Houve decisão complementar nos seguintes termos. Por meio de petições juntadas em 3 de 11 de 2015, o Estado de Minas Gerais e o Banco do Brasil se reportam à decisão cautelar proferida nesses autos em 29 de 10 de 2015, por meio da qual determinei, ad referendo plenário, a suspensão do andamento de todos os processos em que se discuta a constitucionalidade da Lei Estadual 21.720 do Estado de Minas Gerais, assim como os efeitos das decisões neles proferidas até o julgamento definitivo dessa ação direta, para deduzir considerações e requerimentos diversos. O Estado de Minas Gerais informa que, na véspera da decisão cautelar, isto é, em 28 de 10 de 15, o Banco do Brasil S.A., dando cumprimento à determinação exarada pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte, realizou a transferência de 2.875 milhões de reais para a conta número tal, junto à agência tal do Banco do Brasil, de titularidade do Estado de Minas Gerais,
valor posteriormente redirecionado para outra conta daquela mesma instituição oficial, correspondente ao caixa único do ente federado. Não obstante, após a prolação da liminar nessa ação direta de inconstitucionalidade, a instituição financeira teria bloqueado, em ato unilateral, o montante depositado junto à conta única do Estado. A seu juízo, isso teria caracterizado medida arbitrária, porque a cautelar teria efeitos exclusivamente ex nunc e porque o Banco do Brasil não teria qualquer autoridade para executar decisões em processo de controle concentrado. Além disso, enfatizou que, salvo exceções pontuais não verificadas no caso, a Constituição Federal não permite o sequestro de verbas do Caixa Único dos entes federados. Por esses motivos, pede o Estado de Minas Gerais que seja determinado o desbloqueio dos valores retidos pelo Banco do Brasil e ainda que seja proferida a ordem para que a instituição financeira se abstenha de bloquear quaisquer outras quantias das contas do Estado de Minas Gerais, em especial os repasses feitos com fundamento na Lei Complementar 151/15. O Banco do Brasil, por sua vez, assevera que, após a concessão da medida cautelar na ADI, comunicou à Quinta Vara da Fazenda Estadual de Belo Horizonte que a decisão antecipatória de tutela por aquele juízo estadual teria deixado de surtir os efeitos, de forma que a transferência dos depósitos judiciais, caso já realizada, deveria ser revertida. A ato contínuo, a instituição financeira realizou o bloqueio do valor, em cumprimento da decisão proferida por Vossa Excelência, para a consequente recomposição dos saldos de depósitos judiciais dos particulares. Diante disso, pede que seja esclarecido, primeiro, se os valores transferidos à conta única do Estado de Minas Gerais devem ser estornados com a consequente recomposição das contas dos depósitos judiciais, ou B, se os valores devem permanecer apartados em conta judicial específica, uma vez que o simples bloqueio, status atual dos valores, culminará em diferença de remuneração em desfavor dos depósitos dos particulares, quando comparado à remuneração devida aos depósitos judiciais. A natureza objetiva, disse eu nessa complementação de decisão, a natureza objetiva do processo de controle abstrato de constitucionalidade não comporta, em regra, atos concretos de natureza executiva, embora autorize o ajuizamento de reclamação para assegurar o cumprimento das decisões nele tomadas. No caso, porém, tendo sido definida a medida liminar que gerou as incertezas sinalizadas pelos peticionantes, é importante esclarecer o conteúdo e os limites daquela medida, a fim de que a ela se ajustem os atos das partes. Ao deferir-se a medida cautelar pleiteada pelo Procurador-Geral da República, ficou reconhecida a presença de múltiplas singularidades, dentre elas o cenário de insegurança criado pela exigibilidade imediata da lei ora atacada, a contrariedade desse diploma ao regime estatuído na Lei Complementar 151/15, o risco para o direito de propriedade dos depositantes que litiga no Tribunal de Justiça Mineiro e a predominância, até esse momento, afirmada pela jurisprudência suprema, da competência legislativa da União para prover sobre depósitos judiciais suas consequências. Estes imperativos, considerados em seu conjunto, justificaram a providência suspensiva adotada, de perfil marcadamente excepcional, tanto pelo seu conteúdo concreto e incomum em sede de ação direta de inconstitucionalidade, quanto pela forma monocrática pela qual foi proclamada. Embora atípica, a atuação monocrática dos relatores em ações diretas tem sido admitida mesmo fora do período regimental de recesso, eu citei precedentes. Todavia, a legislação aplicável a ações diretas de inconstitucionalidade é categórica ao prescrever que as medidas cautelares nele deferidas terão efeitos apenas para o futuro, ex nunc. Eventual eficácia retroativa supõe provimento expresso nesse sentido, que no caso concreto não ocorreu. Portanto, fica esclarecido que a medida cautelar aqui deferida tem eficácia meramente prospectiva a partir de sua prolação, ocorrida em 29/10/15, destinando a inibir daí em diante a prática de novos atos e a produção de novos efeitos nos processos judiciais suspensos. Ela, todavia, não autorizou nem determinou a modificação do estado dos fatos então existentes, nem a invalidação, o desfazimento ou a reversão de atos anteriormente praticados no processo suspenso
ou dos efeitos por eles já produzidos. Ante o exposto, determino a intimação dos peticionantes para a tomada de imediatas providências da sua alçada, no sentido de atender à medida liminar nos devidos termos, conforme acima indicado, reconstituindo a situação de fato à data do seu deferimento, fecha aspas. Essa é a medida cautelar que eu trago a referendo do plenário. É o relatório. Pelo governador do Estado de Minas Gerais, convido o doutor Onofre Alves Batista, procurador-geral. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Senhores ministros, senhora presidente, em nome de quem cumprimento todos os presentes, essa ADIM 5353, ajuizada contra a Lei Mineira 21.720, como bem relatou o ministro Teori, ela teve a cautelar negada, não é? E surtiu os seus efeitos plenos, ela obedecendo o rito do artigo 12, né? O que reforçou a presunção de constitucionalidade da lei no período em que ela vigeu, e nesse período foi celebrado o contrato do Estado de Minas Gerais com o Banco do Brasil, e, respeitado esse contrato, foram transferidos 2 bilhões e, posteriormente, mais 2 bilhões 750, totalizando quase 5 bilhões de reais que foram transferidos. Esse dinheiro foi efetivamente utilizado para as finalidades previstas na lei, foi utilizado para a Previdência, para pagamento de precatório, verbas que nós não conseguimos repetir, uma vez que foram utilizadas em pagamento alimentar, foram utilizadas e de boa fé foram utilizadas. E agora, com eficácia ex nunc, veio agora referendo de plenário. Bom, uma questão importante que se coloca agora é que, ou bem, no entendimento de Minas Gerais, se mantém a validade da lei mineira, ou bem os efeitos da medida dada pelo ministro Teori, que conferiu efeito ex nunc, uma vez que os efeitos surtiu plenamente efeitos à lei. Bom, é sabido que o artigo 11, parágrafo 1º da 9868, determina que os efeitos são ex nunc, salvo se expressamente o tribunal der efeitos ex tunc. No caso, entende Minas Gerais que os efeitos ex tunc não são cabíveis. Em primeiro lugar, pela amplitude dos efeitos. Nós dizemos são 5 bilhões de reais, praticamente 2 receitas mensais do Estado de Minas Gerais, que já se encontra em severas dificuldades financeiras, como os demais estados, como é da ciência de todos. A razão básica é que o risco de desfazimento da decisão, indiscutivelmente, é muito mais grave, muito mais severo do que a manutenção dos efeitos dados. Prova disso que nesses meses todos nada aconteceu, a situação se estabilizou e pôde-se provar ao contrário que o mecanismo da lei funciona. E não houve nenhum risco, nenhum problema, muito pelo contrário. Outra razão, a própria necessidade de se privilegiar a segurança jurídica e a confiança, em especial a presunção de constitucionalidade da lei, que vigeu, teve sua vigência assegurada. Uma outra questão, a existência de mecanismos contratuais e legais que tratam da restituição desses valores, caso aconteça um pronunciamento pela inconstitucionalidade quando do julgamento de mérito. E, sobretudo, pela ausência completa de periculo in mora direto, mas, ao contrário, a existência clara de periculo in mora inverso.
e um perigo gravíssimo de desestabilização completa de todo um Estado. O que se tem é que Minas Gerais, diante da presunção de constitucionalidade das leis, fez o seu planejamento financeiro e executou, não é? E tudo isso se estabilizou, o sistema se estabilizou e se mostrou extremamente estável, não é? Que foi utilizado, esses recursos foram utilizados, como eu disse, para pagamento de previdência, para pagamento de precatórios, e o risco que Minas Gerais, com certeza, assiste a esse julgamento aflita, diz respeito ao caos financeiro, à anarquia financeira que um retrocesso dessa decisão pode gerar. Não existe, com toda clareza, nenhum risco de corrida a depósitos judiciais. Seria teratológico imaginar uma corrida em decisões de forma que se limpasse esses réus. Não há o menor risco. E, ademais, não é nenhuma novidade a utilização para operações de recursos que não pertencem a quem faz. Esclarecendo melhor, os bancos, há anos, utilizam para empréstimo recurso que não lhes pertence. Os recursos são colocados nos bancos e os bancos emprestam e lucram muito com recursos, lucram o spread bancário com recursos que não lhes pertencem. E existe um encaixe bancário aí de 5%, 6%. E é sabido e consabido a possibilidade de corrida aos bancos numa grave crise financeira. Vejamos bem, não estamos perante risco algum de corrida a depósito judicial. E, muito pelo contrário, os depósitos que nós estamos falando são depósitos de 30% do valor, 5%, 6% mais do que o encaixe bancário. E vejamos só, temos, na realidade, duas relações. Uma relação, o depositante e o Estado-juiz. O Estado-juiz contrata o banco e deposita no banco. O risco ao depositante, que não existe e agora pode-se afirmar comprovadamente não existe, se dá extramuros da relação do depositante com o Estado-juiz. Isso é absolutamente transparente para o depositante. Não havendo risco, isso é absolutamente transparente. E podia-se dizer, o Estado está usando o direito dos particulares, dinheiro dos particulares. O banco empresta dinheiro dos particulares. Nesse sentido, o que se tem é uma discussão entre o uso desse recurso para o bem comum, evitando o aumento de tributação ou empréstimos, ou o reforço de caixa de banco. Ou seja, os bancos utilizarem esse recurso para lucrar, e, sobretudo, com empréstimos aos próprios estados, como aconteceu no passado, uma vez que os bancos, se valendo desse lastro, emprestam dinheiro ao próprio Estado. Essa segunda relação, o Estado-juiz com o Estado-administração, é uma relação absolutamente extramuros da primeira. E administrativo-financeira, não tem nada a ver com direito processual, não tem nada a ver com confisco ou com empréstimo compulsório, não existe nenhum tato bestande, nenhum fato gerador, não existe confisco porque o dinheiro é devolvido, não se fere direito de propriedade, como já está batido e rebatido pelo próprio Supremo na ADIM 1933, na 2214. Na realidade, no caso mineiro, as garantias são, por demais, exageradas, porque, além dos fundos, existe uma cláusula que permite ao tribunal acessar diretamente a conta do Estado em alguma emergência e fazer ele mesmo, como se fosse uma dívida soberana, a transferência dos recursos. Ou seja, não existe risco algum. Na realidade, o risco que existe é exatamente o risco de desestabilização das relações do Estado, das finanças estaduais, a partir do momento que o Estado fiou na presunção de constitucionalidade da lei.
O caso, como já se pôde verificar, é muito diferente do caso da Paraíba ou do caso da Bahia, da ADIM 5365 ou da ADIM 5409, na medida em que o Estado de Minas Gerais recebeu esse recurso e usou esse recurso, na medida em que existem fundos que garantem essa dívida e na medida em que existe essa previsão contratual específica, existe um contrato celebrado no vigor da lei. Não é? É sabido que o Supremo Tribunal Federal não faz cogitações de ordem enfática, não é? Salvo num consequencialismo absoluto se poderia admitir, mas o que parece é que toda arguição se funda numa estatisticamente inexistente probabilidade de não haver devolução. Não há essa probabilidade. Essa probabilidade não existe. Estatisticamente é zero risco. Mas mesmo assim, não é? Mesmo que adentrássemos uma verificação consequencialista, nós poderíamos dizer o seguinte: uma nota técnica exarada pela Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, verificada, reverificada, em agosto de 2015, o fundo obrigatório deveria ser 2.680. No final de 2015, tínhamos 4.760. Ou seja, muitas vezes superior. O que acontece é que a entrada de recursos em depósito é muito maior do que a saída. Então, não se toca nem nesse fundo de 30%. Como não existe a possibilidade de corrida aos depósitos, nós estamos diante de uma absoluta impossibilidade estatística. E eu digo novamente, é absolutamente superavitário. E há um nítido equilíbrio nisso. E a prova maior é que, nesses meses todos, esse equilíbrio provou ser verdadeiro. Sempre os ingressos foram muito superiores aos eventuais saques. O ministro Barroso pôde verificar na DIN 4357, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, que corroborou essa informação. Em 3 anos de verificação, só 1 mês houve, e pequena margem, uma saída maior do que entrada. Sempre as contas crescem. O ministro Fux também pôde verificar junto aos tribunais de justiça e verificou que, estatisticamente, essa probabilidade não existe. Enfim, o risco é zero. Estatisticamente, todos os técnicos dizem o risco é absolutamente zero. Então, o que se está em discussão, claramente, é que a quem interessa essa discussão. Se esse recurso fica parado na mão do banco e serve para spread bancário, para ganho de banco, que usa o depósito judicial como um encaixe de uma aplicação, como uma aplicação comum, como depósito de conta corrente, ou se esse recurso, com todas as cautelas como foram tomadas, pode ser usado para o bem comum. Se esse recurso pode ser utilizado de uma forma que não seja para lucro de banco. É uma novidade, toda novidade incomoda, possivelmente, quando utilizaram pela primeira vez nas operações bancárias recursos que não pertenciam aos bancos e os bancos emprestaram recursos, possivelmente a igreja ou os mais ortodoxos devem ter revirado. Essa é uma novidade que, por certo, traz algum incômodo, mas o tempo pôde provar com toda clareza que não existe o menor risco, mas indiscutivelmente existe a possibilidade de uso desse recurso para o bem comum. Ressalto mais uma vez que não há periculum in mora a justificar qualquer alteração na decisão, mas há o periculum in mora inverso. Ou seja, está em causa a estabilidade financeira do Estado de Minas Gerais. Senhora Presidente, agradeço a oportunidade dos senhores ministros. Muito obrigado. Obrigada, Vossa Excelência. Convido o doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior, que
que falará pelo amicus curiae, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Oswaldo, Vossa Excelência também tem até 15 minutos, está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente deste egrégio tribunal, senhora ministra, senhores ministros, eminente procurador-geral da República, a Ordem dos Advogados vem à tribuna chamando a atenção de dois aspectos. Afora os aspectos que o eminente relator já colocou na sua decisão liminar a respeito das discrepâncias existentes entre a lei nacional e a lei do Estado de Minas Gerais, e aí apenas para ficar em 3 exemplos. A lei local de Minas Gerais prevê a utilização de 75%, a lei nacional 70%. A lei local prevê a utilização de todos os valores dos depósitos judiciais, enquanto que a lei nacional só naqueles que a entidade pública, que a entidade federada faz parte, integra a ação judicial. E, por fim, a lei local também prevê uma ordem de prioridade diferenciada do que foi estabelecido na lei nacional. E aí, ou seja, na prática, o que se tem é que os tribunais, ao tempo da publicação da lei nacional, começaram a procurar estabelecer termos de convênio. O Conselho Federal da OAB, inclusive, ajuizou um pedido de providências no Conselho Nacional de Justiça, requerendo que o CNJ determinasse aos tribunais que, na celebração desses termos de convênio, tivesse uma cláusula específica constando a obrigatoriedade do Estado, ao tempo em que recebe parcela do depósito judicial, reverter parte desses valores para pagamento da ordem estabelecida na lei complementar, que estabelece o primeiro item, que é o pagamento de precatórios. Mas, lamentavelmente, embora a liminar do conselheiro ministro Lélio Bentes tenha sido deferida e aquele processo ainda esteja em tramitação no CNJ, a realidade tem demonstrado que os estados estão levantando estes valores, usando em manifesto desvio de finalidade para pagamento de despesas públicas correntes, sem observância da prioridade estabelecida na lei nacional e, portanto, mais uma vez, trabalha-se com um fim arrecadatório, com um fim propriamente, com todo respeito aqui, a eminente exposição do advogado-geral do Estado, com o fim de expropriar o cidadão que faz esse depósito e que aguarda o seu levantamento no momento devido. O Estado, com todo respeito, não está autorizado, diante da liminar do eminente ministro relator, a descumprir a lei federal. A lei federal estabeleceu uma prioridade e a liminar do eminente relator não funciona como um salvo-conduto para que o Estado aplique o dinheiro como ele bem quer. Sobrevindo à lei nacional, é dever de cada ente federado observar a prioridade que ali foi definida e, ao estabelecer, firmar o contrato entre o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica, em alguns casos, que é depositária também, que seja estabelecida a cláusula específica de que parte dos valores tem que ser revertidos para pagamento de precatórios, como estabelece a lei complementar. E, nesse sentido, também, a OAB ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, 5463, sob a relatoria do eminente ministro Celso, requerendo que fosse concedida uma interpretação conforme ao dispositivo da Lei Complementar Nacional, para que essa operação de retirada e reversão dos valores à conta específica do pagamento de precatórios fosse automática. O que tem acontecido é que esse ato existente entre a celebração desses convênios e a devolução desses valores tem permitido a utilização desses recursos em manifesto desvio de finalidade. E chama atenção apenas a 2 aspectos. Antes da emenda constitucional 62, o Estado de Minas Gerais tinha uma dívida de aproximadamente 3,8 bilhões em valores para fins de pagamento precatórios. Nesses 6 anos da emenda constitucional para cá, já que ela foi promulgada ali no finalzinho de 2009, então só entrou em vigor com toda a efetividade a partir de 2010, a dívida do Estado reduziu 200 milhões. Hoje, segundo dados fornecidos pela Comissão de Precatórios no âmbito da OAB Minas Gerais, a dívida do Estado é de 3,6 bilhões de reais. E o eminente advogado-geral do Estado confirmou da tribuna que o Estado se apropriou desses 4,8 bilhões de reais e a dívida de precatórios continua em 3,6 bilhões.
Ou seja, não foi pago efetivamente absolutamente nada de precatórios. Antes da emenda constitucional 62, o Estado vertia para pagamento de precatórios aproximadamente 2,2% da sua receita corrente líquida. Hoje, esse percentual não chega a 0,8%. Então, ou seja, o que se percebe é a manobra, mais uma vez, do poder público em se apropriar de recursos do particular e utilizar em finalidades diversas daquilo que preconiza a legislação. Pelos cálculos aproximados que fizemos, cumprindo os termos da modulação que esse egrégio plenário definiu nas ações diretas 4357 e 4425, o Estado teria que reverter mensalmente algo em torno de 2,0%, 2,5% da receita corrente líquida para poder pagar o estoque de precatórios até 2020. No entanto, embora tenha consumido 4,8 bilhões de reais, a dívida de precatórios continua em 3,6. Então, não está havendo, com todo o respeito aqui a colocação do eminente advogado do Estado, a destinação devida que a Lei Complementar Nacional previu e, portanto, não está havendo pagamento de precatórios e esses recursos estão sendo consumidos em finalidades diversas. O eminente advogado também colocou aqui a questão das estatísticas. Pouco importa a situação da estatística, se esse fundo vai ter condição ou não de cumprir com as suas obrigações, que o cidadão precise desse recurso. O fato é que a lei prevê uma prioridade e o Estado não está cumprindo essa prioridade. A lei local desvia a finalidade da lei nacional e, uma vez consumidos esses recursos, eles não voltam ao caixa do Tribunal de Justiça até para pagamento de precatórios. E aí, apenas um último exemplo, senhora presidente, com relação a outro Estado federado, de fato, o Estado do Pará, apenas um exemplo, ele era adimplente, estava em dia com as suas obrigações com precatórios até a emenda constitucional 62. Se tornou inadimplente para aderir ao regime especial, exatamente dentro dessa tônica do poder público e se beneficiar dessas situações, com todo respeito, dessas manobras, para poder cada vez mais usurpar, expropriar o direito do cidadão e não cumprir com suas obrigações legais e constitucionais. Ou seja, para finalizar, a lei complementar estabeleceu uma ordem de prioridade e, ao tempo em que este egrégio tribunal defere liminares, como a ministra Rosa deferiu recentemente numa ação com relação à lei do Estado do Piauí, é preciso que fique consignado a obrigação dos Estados em cumprir a legislação. Ao tempo em que se faz o levantamento daquela parcela dos depósitos judiciais, que parte dela seja revertida para pagamento de precatórios e retorne à conta do Tribunal de Justiça. E o eminente advogado, aqui também, com todo o respeito, data máxima vênia, colocou a respeito que os bancos emprestam esses valores dos depósitos judiciais, com todo o respeito, salvo o melhor juízo, o depósito judicial só pode ser movimentado com autorização do magistrado a qual aquela conta está vinculada. Se o banco está emprestando esses valores, é preciso que haja investigação por parte do Ministério Público, por parte do Conselho Nacional de Justiça, até mesmo para que os tribunais tenham claro que não se pode, com o devido respeito à expressão da palavra, dar esmola com chapéu alheio. E é exatamente essa situação que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados tem percebido, que os estados são muito algozes nessa questão de se arvorar e de levantar esses valores, mas no cumprimento das suas obrigações legais e constitucionais, não respeita da mesma forma. Fazendo essas ponderações, agradeço a atenção dispensada pelo egrégio tribunal. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Oswaldo, e convido o doutor Flávio José Roman, que falará pelo Amicus Curiae Banco Central do Brasil. Vossa Excelência tem até 15 minutos também para falar e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidenta do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora ministra do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, colegas servidores, colegas advogados. O Banco Central comparece à tribuna desse egrégio tribunal como amigo da Corte, ao lado da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União, para,
pugnar também pela inconstitucionalidade da Lei 21.720, de 14 de janeiro de 2015, do Estado de Minas Gerais, razão pela qual pugna também, de forma coerente, para que seja mantida e referendada a liminar proferida pelo ministro Teori Zavascki, que suspendeu todas as ações judiciais em que se discute a constitucionalidade da referida lei mineira, bem como as decisões judiciais que nela eventualmente tenham sido proferidas. Parece bastante certo para o Banco Central que a jurisprudência da Corte do Supremo Tribunal Federal, a partir da decisão proferida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 3458, que analisou a lei do Estado de Goiás, firmou jurisprudência pela inconstitucionalidade de qualquer lei estadual que trate da questão atinente aos depósitos judiciais. Tanto assim que, em 3 outras oportunidades, todas proferidas no ano de 2010, o Supremo Tribunal Federal ratificou esse entendimento, seja nos autos da ADIM 2855, que tratou da lei do Mato Grosso, seja no caso da lei 2909, que tratou do caso da lei do Rio Grande do Sul, acho que um dos estados com dificuldade financeira mais notórias que a gente tem na federação, na ADIM 3125, de Amazonas. Enfim, em todas essas oportunidades, o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente confirmando a inconstitucionalidade dessas legislações por ofensa ao artigo 22, inciso 1 da Constituição, considerando que a matéria é de competência exclusiva da União. Bem por isso, o Banco Central não vai, aqui da tribuna, tratar desses aspectos que já são trabalhados pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nem por outra razão também, trataria de aspectos específicos sobre se deve ou não o valor que foi sacado do Banco do Brasil retornar aos cofres da instituição financeira ou permanecer à disposição do Estado, até mesmo para não tratar de uma instituição regulada em atividade. O que o Banco Central gostaria de demonstrar a Vossas Excelências é que, se a decisão pela inconstitucionalidade da lei e, por isso, a liminar é correta do ponto de vista constitucional, ela também é adequada do ponto de vista da regulação prudencial. Ou seja, convergem nesse aspecto jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e regulação prudencial. Para essa finalidade, então, eu gostaria de lembrar aos senhores alguns dos aspectos que já foram trazidos pelo Banco Central do Brasil, que tem atuado em todas as ações diretas de inconstitucionalidade relativas a depósitos judiciais e que foram expostas pelo diretor de regulação do Banco Central em audiência pública promovida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 5072, cuja relatoria está a cargo do ministro Gilmar Mendes. Pois bem, nessa audiência pública, o Banco Central colocou ênfase precisamente em 2 aspectos. Primeiro, a diferença que se nota entre a legislação estadual que tem tratado da matéria e a Lei Complementar Nacional, que é a Lei Complementar 151 de 2015. E um segundo aspecto é as regulações prudenciais a que estão sujeitas as instituições financeiras e que são pertinentes a esses aspectos dos depósitos judiciais. Sobre a diferença entre a lei estadual e a Lei Complementar 51, alguns aspectos já foram destacados durante esse julgamento. Assim, a legislação estadual não exige que os depósitos sejam efetuados em instituição financeira oficial, tal qual faz a legislação federal. No caso, até por dever de lealdade, devo esclarecer que foi contratado o Banco do Brasil, que é uma instituição financeira oficial. A legislação estadual não exige um compromisso pessoal do chefe do Executivo. A lei federal, a Lei Complementar 151, exige uma declaração firmada pelo próprio governador do Estado. A forma de remuneração, inclusive, é diferente. A legislação estadual prevê uma remuneração de 0,3% ao mês. A Lei Complementar 101 prevê a aplicação da taxa Selic. A lei estadual não prevê que, após 3 situações de inadimplência, o Estado está excluído da sistemática da lei. E até mesmo as possibilidades de aplicação não são só em ordem diferenciada, mas são até distintas também. Mas o ponto de destaque sobre a ótica da regulação prudencial é o alcance sobre os depósitos, ou seja, a forma de incidência da lei. Enquanto a legislação federal estabelece que efetivamente só devem compor e ser transferidos para o Estado aqueles depósitos relativos às ações em que o Estado seja parte,
A legislação mineira só exclui apenas aqueles depósitos judiciais tributários transferidos aos municípios por força de lei. Ou seja, o alcance da legislação estadual é bem mais amplo. Esse aspecto primeiro interfere, inclusive, num outro aspecto, qual seja o percentual que deve ser destinado ao depósito que assegura o pagamento efetivamente. Pois bem, na Lei Complementar 151, se estabelece que 30% dos valores depositados devem ser destinados ao depósito. A legislação mineira, por sua vez, estabelece que o percentual é de 25% no primeiro ano e de 30% no segundo ano. Mas mesmo quando analisamos esse percentual de 30% e essa coincidência não é real também no caso da lei mineira. Explico por quê. Quando se fixa um percentual de 30% para a garantia desses pagamentos, a legislação federal está levando em conta que parcela desses depósitos será revertida em favor do próprio Estado. Isso porque ele é parte na ação e não se imagina que o Estado de Minas Gerais vá perder em todos os processos. Parte desses processos ele se sagrará vencedor e, portanto, parte desse valor reverterá ao Estado. No caso, como a incidência da lei abrange também depósitos nos quais o Estado não é parte, esse percentual de 30% pode se revelar insuficiente. Ou seja, no mínimo se pode dizer que a cautela que foi assegurada na legislação federal e cujo percentual levou em conta que parte dos depósitos será revertida ao próprio Estado, não foi levada em consideração quando se fez um de 30%, amplo e geral, e no qual não há possibilidade alguma de que alguns valores retornem aos Estados, porque também ele não é parte no processo, por essa simples razão. Situações como essas, em que a abrangência da lei é maior, deveriam ter regras mais duras. Nessas circunstâncias, então, em que estão abrangidos depósitos em que o Estado não é parte, o patamar de 30% da cautela que foi prevista na lei federal não é alcançada. Esse ponto é bastante sensível, porque, em verdade, não é possível fazer, com a devida vênia do advogado-geral do Estado que compareceu, fazer um paralelo entre esse depósito de 30% e os marcos regulatórios prudenciais a que estão sujeitos as instituições financeiras para dizer que efetivamente estão assegurados os pagamentos. Isso porque, quando você tem um marco regulatório prudencial de instituição financeira, em geral, instituições financeiras são especializadas em determinados nichos de clientes. Portanto, há uma certa uniformidade nesses clientes e no perfil desses clientes, na modalidade em que eles realizam esses saques. Todavia, quando você tem como clientela as inúmeras e diferentes ações que correm dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, os valores são muito diferenciados e os saques podem ser muito diferenciados e com impactos imediatos sobre esse fundo. Então, nessas circunstâncias, as razões de prudência são próprias e específicas desse fundo. Fazer esse paralelo imediato, com certeza, não se mostra apropriado. Em síntese, quanto menor for o fundo de reserva, maior é o risco de que o particular vitorioso na ação ou no processo administrativo não receba o valor que lhe cabe. E esse fato pode gerar conflitos dos mais diversos entre o jurisdicionado e as instituições financeiras que recebem esses depósitos e o próprio Estado. E estamos aqui a tratar apenas das diferenças entre a Lei Complementar 151 e a Lei Estadual Mineira, mas ainda temos 27 potenciais legislações para diferentes estados das federações. E quando nós temos essa complexidade, nós temos um incremento do risco regulatório a que estão sujeitas as instituições financeiras. Invariavelmente, então, quando eu tenho complexidade e maior risco legal, maiores e mais elevados são os custos adicionais a que incidem as instituições financeiras para fazer frente a eventuais contingências. Por fim, é por isso que deve prevalecer sempre e em qualquer hipótese a legislação prevista na Lei Complementar 151, porque ela assegura que a responsabilidade da instituição financeira está limitada exclusivamente aos valores que estão depositados no fundo criado para fazer face a essas despesas. A falta de certeza de que, em hipótese alguma, o banco depositário será obrigado a fazer o depósito na ausência de recursos do fundo ou de transferência pode impor riscos aos bancos, risco de liquidez, risco legal, risco de imagem
inclusive em relação ao seu papel de fiel depositário dos valores depositados por terceiros e, no limite, dependendo da dimensão, até mesmo riscos mais severos. Em síntese, essas preocupações isoladas e inconjuntamente impõem risco de diversas dimensões para os bancos depositários. Riscos esses que são devidamente tipificados na regulação prudencial relativa ao sistema financeiro. E aqui, excelências, avançamos no segundo aspecto que gostaria de abordar, que são a relação entre depósitos judiciais e regulação prudencial. Como visto, há diversos riscos relacionados na operação de transferência de recursos para os governos, inclusive no que toca à prevalência ou não da própria lei estadual. Para a regulação prudencial, ou risco, ou seja, a probabilidade de que um determinado evento efetivamente ocorra, importa necessariamente em requerimentos prudenciais diferenciados, tais como aumento das disponibilidades de ativos líquidos para fazer frente a desembolsos previstos no curto ou médio prazo, em detrimento da alocação em empréstimos, financiamentos ou outras aplicações, constituição de provisões para contingências com efeitos no resultado e no patrimônio dos bancos, e aumento do capital regulatório para aumentar o nível de operação frente aos riscos assumidos pelos bancos. Tais requerimentos são necessários não só para o funcionamento daquela instituição financeira, mas como o sistema financeiro todo trabalha como um órgão complexo e unitário para o próprio sistema financeiro. O não cumprimento desses requerimentos adicionais, por isso mesmo, sujeita essas instituições financeiras a sanções aplicadas pelo Banco Central. No presente caso de gestão de depósitos judiciais, temos o seguinte, então: quantos maiores forem a percepção de que os recursos no fundo podem, eventualmente, não ser suficientes para atender as potenciais demandas, quantos maiores as incertezas legais decorrentes das atividades dos depósitos, e quanto maior a incerteza quanto à responsabilidade do banco depositário, maiores são os riscos do banco e, consequentemente, maiores tendem a ser os requerimentos prudenciais a serem aplicados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Isso tem implicações para o banco depositário e, sobretudo, para a sociedade também. E aqui temos a instituição Sistema Financeiro Nacional como um bem público. Por quê? Porque o banco se vê obrigado a se afastar do seu negócio, afinal não é vergonha nenhuma que bancos tenham lucros por sua atividade legítima, são obrigados a reduzir os empréstimos e, por isso, o financiamento que é concedido às empresas e às famílias, com impactos negativos sobre a capacidade operacional das instituições financeiras. Daí a necessidade de que, para a redução desses riscos, para a redução das incertezas envolvidas na gestão dos depósitos judiciais, o Banco Central roga a Vossas Excelências que ratifiquem a liminar concedida e que, se considerarem a causa madura, tendo em vista a aplicação do artigo 12, até mesmo declarem desde já a inconstitucionalidade da legislação. Bem, por isso, deve ser mantida a liminar concedida, agradecendo ao Banco Central pela paciência de Vossas Excelências. Obrigada, Vossa Excelência. Passo a palavra ao Procurador-Geral da República. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, eminentes ministros. A intervenção será rápida. Eu gostaria de pontuar duas questões que eu acho que é o que interessa aqui no momento. São os pressupostos da cautelar, o fumus boniuris e o periculum in mora. E quanto ao periculum in mora, vou me abster de me referir a pontos que já foram suscitados da tribuna. O fumus boniuris está na divergência da lei local na lei complementar 151 e nos dispositivos constitucionais apontados como violados, como, por exemplo, competência privativa da União para a criação de empréstimos compulsórios. Então, são estas e outros dispositivos legais que definem o quadro do fumus boniuris. E o periculum in mora, gostaria de, atento ao que foi dito pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral do nosso querido Estado de Minas Gerais, destacar alguns pontos que, ao meu aviso, demonstram o periculum in mora. A situação financeira dos estados que compõem a Federação Brasileira, ou de boa parte deles, uma situação financeira, a olhos vistos, complicada e, enfim, tem gerado toda esses fatos que são do conhecimento público.
Essa questão da situação financeira dos estados, ou de alguns dos estados, tem gerado algumas soluções criativas para o problema de caixa dos estados que compõem a Federação Brasileira. No que se refere aos depósitos, gostaria de lembrar que tudo começa com a possibilidade de o Estado utilizar parte de depósitos tributários para efeito de pagamentos determinados, precatório, enfim, aquilo que for de interesse da unidade federada. E o fundamento lógico já foi dito pelo ilustre advogado do Banco Central, porque se admite, em tese, a possibilidade do Estado ter acesso em parte a esses depósitos tributários. O acesso em parte do Estado a esses depósitos tributários não foi suficiente para minimizar a situação financeira crítica de alguns estados. Daí se evoluiu na solução criativa de o Estado avançar em depósitos judiciais dos quais ele não pertence ou não contende com ninguém. O Estado juiz obriga ao jurisdicionado que efetue um depósito judicial para que ele possa discutir nas condições que ele pretende e levar o seu processo a cabo. Agora o Estado, a administração, diz, bom, já que o Estado juiz obrigou o depósito, agora o Estado, a administração, quer alcançar também esse depósito. E o jurisdicionado fica sem plano B, fica sem opção alguma. Se ele quiser discutir judicialmente, ele tem que depositar. E, a partir do momento que ele deposite, o Estado, desculpem a expressão metafórica da palavra, tunga o valor do depósito privado entre a discussão de dois jurisdicionados. Eu ouvi da tribuna que aqui está em causa a estabilidade financeira do Estado de Minas Gerais. Se houver o bloqueio ou o recuo desse valor de aí em torno de 5 bilhões de reais, estamos falando, ouvi da tribuna, está em causa a estabilidade financeira do Estado de Minas Gerais. Paradoxalmente, ouvi também que não há risco em o Estado alcançar esses depósitos, apesar de esses depósitos, ou a intervenção nesses depósitos, interferir ou poder interferir na estabilidade financeira do Estado. De um lado, o Estado é estável, e de outro lado, há risco se ele não alcançar esses depósitos judiciais. E aí é colocado em confronto, na minha leitura, duas facetas de um mesmo Estado. De um lado, o Estado quebrado, que tem que alcançar um valor que não é seu, e, de outro lado, o Estado banqueiro, que, alcançando esses valores, vai gerir com muito mais segurança para o jurisdicionado os valores que ele alcança dos depósitos judiciais. E por quê? Porque não há risco sistêmico de uma corrida aos cofres do Estado para reaver esse valor capturado dos privados. E se esse valor continua no sistema bancário, aí sim haveria um risco sistêmico caso houvesse um debacle econômico ou uma reversão do sistema econômico. Eu acho que a questão que se tem que colocar, data vênia, não é a probabilidade zero sobre a restituição do Estado e o que isso aí possa causar segurança ou que o Estado possa gerar segurança jurídica ao jurisdicionado. No confronto, de novo, entre Estado quebrado e Estado banqueiro. Mas a questão de fundo pode o Estado alcançar algo que não é dele, não lhe havendo competência constitucional própria para tal? Pode o Estado tomar de empréstimo porque há um problema de caixa, há um problema econômico ou financeiro circunstancial, alcançar imóveis de particulares, títulos de aplicação,
ativos dos particulares sob o argumento de eu vou lhe dar segurança jurídica, porque se isso no banco, se houver uma corrida às contas do banco, o risco sistêmico pode determinar a perda desses valores, e não, e com o Estado, esse risco não existe. Outro ponto, e já terminando, é que a partir do momento, ressaltando o que foi dito pelo advogado do Banco Central, a partir do momento em que, ou pelo advogado da OAB, a partir do momento em que esses valores entram na conta única do Tesouro, não há carimbo para gasto. Esse dinheiro é arrecadado na conta única do Tesouro, e a conta única do Tesouro se revela apta a pagar qualquer gasto do Estado. E apontou muito bem o ilustre representante da OAB, que ele fez um corte temporal, que eu não me recordo aqui agora, que apesar de o Estado ter alcançado esses quase 5 bilhões de reais para a sua conta única, não houve redução ou redução de monta no pagamento de precatórios, o que era um dos fundamentos para a arrecadação desses valores que são privados. Enfim, por esses motivos e por mais aqueles que foram elencados na tribuna, entendo, sim, risco para o jurisdicionado quando o Estado o alcança e leva um valor que não é dele, e um Estado reconhecidamente da tribuna que, se retirado esses 5 bilhões do Estado, estará em causa a estabilidade financeira do Estado de Minas Gerais. Entendo que seja suficiente para demonstrar o perículo imóvel. Devolvo a palavra ao eminente ministro relator, Teori Zavascki. Senhora presidente, o meu voto é no sentido de que seja referendada a liminar nos termos em que foi concedida. Eu saliento que as razões pelas quais não dei eficácia retrospectiva a essa decisão estão justificadas na própria liminar e na sua complementação. Existe um histórico, a lei estadual foi aprovada em julho, no começo de agosto surgiu a lei complementar federal, nacional. Nesse meio tempo, a lei estadual já havia sido cumprida e a liminar foi em outubro. Quer dizer, então, existiram aí depósitos e transferências com base na lei estadual. Eu justifiquei as razões pelas quais, nas circunstâncias do caso, não foi dado eficácia ex tunc. Essa matéria certamente será objeto de exame quando do exame do mérito da ação direta. Eu proponho, portanto, simplesmente que se dê referendo à liminar referida. Indago dos senhores ministros, se há alguma, por favor. Presidente, conforme ressaltado da tribuna, e também consta do relatório do ministro Teori Zavascki, Sua Excelência, em um primeiro passo, acionou o disposto no artigo 12 da Lei 9.868/99. Vale dizer que Sua Excelência solicitou informações e também sinalizou, no sentido de ser ouvida a Advocacia Geral da União e depois o Ministério Público como fiscal da lei, não como requerente da ação direta de inconstitucionalidade. O que houve posteriormente? A notícia dada pelo requerente de que o Estado de Minas Gerais teria ajuizado uma ação ordinária no Tribunal de Justiça, versando pano de fundo desta ADI. E se apontou, no ajuizamento dessa ação, no recurso simplesmente ao Judiciário, um desrespeito ao que seria a nossa decisão.
Mas que decisão? A decisão não fora prolatada. O ministro relator, ao invés, como faço até costumeiramente também em meu gabinete, ao invés de aparelhar o processo para trazê-lo visando o exame do pedido de concessão de liminar pelo plenário, acionou o artigo 12 da Lei de Regência do processo objetivo do controle concentrado de constitucionalidade. E aí, Sua Excelência acabou por acolher, monocraticamente, esse pedido de urgência da Procuradoria-Geral da República. E, ao fazê-lo, a meu ver, colocou em segundo plano, presidente, até mesmo o fato de nós termos 2 controles de constitucionalidade no sistema brasileiro. O sistema difuso, que pode ser acionado por qualquer órgão investido da jurisdição, e o sistema concentrado da competência do Supremo. Qual foi o alcance da providência mencionada por Sua Excelência? E eu continuo convencido de que somente o plenário pode suspender a eficácia de ato normativo, porque, para tanto, é indispensável até mesmo maioria absoluta dos integrantes. Qual foi o alcance da liminar? A suspensão no território, evidentemente, de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, a suspensão do andamento de todos os processos em que se discuta a constitucionalidade da Lei 21.720, de 2015, como se não pudesse haver, em órgão algum do Judiciário, o exercício do controle difuso de constitucionalidade dessa lei. Sua Excelência, penso que interpretou analogicamente a lei regedora da arguição de descumprimento do preceito fundamental, que realmente, em preceito de constitucionalidade para mim discutível, tendo em conta a cláusula pétrea de acesso ao judiciário, a pressupor a sequência das ações ajuizadas, prevê que o Supremo pode suspender os processos em curso. Aqui, com toda a vênia, entendo que houve uma mesclagem do processo objetivo com o processo subjetivo, porque o objetivo maior do relator foi suspender pronunciamento do Tribunal de Justiça que havia versado a disponibilidade de certo valor, 2.875 bilhões de reais. Ou seja, em síntese, com queima de etapas, porque o merecimento dessa decisão do Tribunal de Justiça poderia chegar ao Supremo, com queima de etapas, chegou-se ao Supremo para uma providência própria, a processo subjetivo, indo-se além para determinar-se, então, a suspensão de todo e qualquer processo, não a suspensão aquele relativo ao valor a que me referi, envolvido o Banco, creio, do Brasil. Presidente, não tenho como referendar essa decisão. E, em passo seguinte, devo reconhecer, e a sede própria é esta, que há precedentes do tribunal suspendendo a eficácia de leis que versem depósitos judiciários. E suspendendo a eficácia dessas leis, refiro-me à lei do Estado de Goiás, à lei do Estado do Rio Grande do Sul, à lei do Estado do Amazonas, à lei do Estado do Mato Grosso do Sul, a partir do vício formal da normatividade estadual, porque a competência para legislar sobre processo e depósito judicial diz respeito ao processo, é da União.
deixo de referendar a liminar tal como pleiteada e, com eficácia ex nunc, desde agora, implemento medida cauteladora para suspender a eficácia da Lei do Estado de Minas Gerais 21.720, de 14 de julho de 2015. É como voto. Senhora presidente. Pois não. Me permito apenas registrar, senhora presidente, que na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5409, propus, esse plenário referendou em circunstância fática diversa, a referendo de cautelar com eficácia ex tunc. E, portanto, aqui me permito fazer 2 registros. O primeiro, referendo a medida cautelar na sua substância, tal como deferida por Sua Excelência o ministro Teori Zavascki, à luz do que fez, autorizado pelo inciso 5º do artigo 21 do Regimento Interno desta Corte, que, reportando-se ao inciso anterior ao inciso 4º, faz menção expressa a medidas cautelares de urgência e, portanto, com toda a vênia do entendimento diverso, não tenho dúvida alguma em referendar substancialmente a medida cautelar. Nada obstante, me permito reservar, quando da apreciação do mérito da ação direta de constitucionalidade, a possibilidade de determinar o estorno do valor que foi levantado após o aforamento da ação direta de constitucionalidade nesse tribunal. Após esse aforamento, o Estado de Minas Gerais ajuizou a ação ordinária com obrigação de fazer e obteve decisão liminar, constrangendo, inclusive, gerentes do Banco do Brasil com autoridade policial para que essa decisão fosse cumprida. Irei examinar essa matéria, inclusive, eventualmente, à luz do argumento de que houve boa-fé por parte do Estado, os indícios indicam direção diversa, além do fato grave que é a matéria de fundo, qual seja, a propriedade desses valores não é do Estado. A propriedade diz respeito aos depositantes. Mas isso está na matéria de fundo, apenas me reservo a possibilidade de discutir este ponto e, eventualmente, propor a determinação do estorno do valor eventualmente indevidamente levantado e transferido à conta do Estado de Minas Gerais. Por ora, referendo a liminar. O objeto aqui é o referendo, Vossa Excelência, referendo. Presidente, é apenas um esclarecimento. De duas, uma. Ou houve pronunciamento do tribunal, em certo sentido, e aí se ajuizou uma ação visando driblar esse pronunciamento, não houve. Conforme ressaltei, até então, até o ajuizamento da ação ordinária em Minas Gerais, o relator acionara simplesmente no campo procedimental o artigo 12 da Lei 9.868. Então, eu não vejo má-fé do Estado de Minas Gerais no que ajuizou uma ação ordinária e logrou êxito nesse ajuizamento. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que eu não concebo a mesclagem de processo subjetivo e objetivo. A providência adotada não era passível de selo em processo objetivo, e sim em processo subjetivo. E também não agasalha a ótica segundo a qual, ante um contexto individualizado, possamos afastar a jurisdição em certa unidade da federação, que é o Estado de Minas Gerais. O ministro relator propõe o referendo. Agora eu acolho o pedido primeiro do procurador, que deve estar na inicial desta ADI, no sentido de suspender, a partir deste momento, a eficácia da lei mineira. Pois não. Ministro Barroso, Vossa Excelência está acompanhando o relator? Estou acompanhando o relator. Ministra Rosa? Com o relator, presidente. Ministro Fux? Com o relator. Ministro Lewandowski? Data vênia, eu vou acompanhar o ministro Marco Aurélio para suspender esta lei cautelarmente. De A Minas partir Gerais. de agora e não referendando, portanto. Mesmos termos. Pois não. Sim, mas é porque eles estão referendando hoje.
Não, ministro. Ministro. A liminar, pelo que eu, pelo menos, percebi, ficou estrita, né, a problemática dos processos que versem no Estado de Minas Gerais o conflito dessa lei com a Constituição Federal. Eu não referendo no que, inclusive, se afastou a eficácia de uma tutela de urgência, né, que atendeu aos interesses do Estado de Minas Gerais em processo subjetivo. Né? Eu não referendo essa decisão, mas considerados os precedentes da própria Casa e a existência de pedido nesse sentido do requerente, Procurador-Geral da República, suspendo a eficácia a partir deste momento da Lei Mineira. Ministro Marco Aurélio, a partir de hoje, e ele está pedindo o referendo. Eu gostaria de, por favor, prestar um esclarecimento que, conforme eu fiz ver no relatório e na minha decisão, a questão da liminar, da necessidade da liminar, se agudizou justamente em função da superveniência da lei federal, por conta da qual o Banco do Brasil deixou de cumprir a lei estadual. Então, houve uma ação judicial do Estado de Minas Gerais para que o Banco do Brasil cumprisse a lei estadual. Quando já estava aqui esta ação. Eu suspendi os efeitos das liminares tomadas nessa ação. E parece que, pelo menos implicitamente, pelo menos no meu entender, implicitamente, mas eu quero dizer agora que, se não está implícito, fica expresso, que, obviamente, a partir da minha decisão, a lei estadual estava suspensa, não podia ser cumprida. Eu vou deixar isso, quero deixar expresso no meu voto. Portanto, eu concordo plenamente com a observação do ministro Marco Aurélio, do ministro Ricardo, de que a lei estadual está suspensa, porque ela só se tornou exequível por força de uma liminar que foi suspensa. Sim. Então, o que estava implícito, eu quero deixar explícito. E aqui, o que Vossa Excelência, e ele deu essa decisão, está pedindo referendo. O ministro Marco Aurélio entende que daqui para frente... Com aditamento, nessa parte, eu acompanho o relator, suspendendo a eficácia da lei mineira. Eu suponho que em Minas Gerais, não endosso, primeiro, a suspensão da tutela de urgência implementada em certa data, né, implementada em processo subjetivo, e muito menos a suspensão de toda e qualquer ação em Minas Gerais que verse a inconstitucionalidade dessa lei. Pois não. Olha, senhor presidente, eu entendo o seguinte, eu tenho convicção firmada que já foi externada agora com muito brilho pelo eminente Procurador-Geral da República, que os estados não podem fazer, como vem fazendo, se apropriar de bens particulares que estão custodiados pelo Poder Judiciário. Tendo em vista o que agora foi explicitado pelo ministro Marco Aurélio, que há pedido explícito da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que se suspenda os efeitos desta lei, eu estou acolhendo esse pedido. Entendo que, ao acolher esse pedido, de certa maneira, aquilo que se contém no voto do eminente relator está contido. Está abrangido. Você está referendando. Não, eu estou acompanhando o ministro Marco Aurélio, que tem uma decisão mais ampla, que foi provocada pelo Procurador-Geral da República e que, a meu ver, compreende aquilo que se contém no voto do ministro Marco Aurélio, ministro relator. Então, Vossa Excelência acompanha o ministro Marco Aurélio em divergência ao relator. Mas é claro que agora, com a explicitação do eminente ministro relator, nós, de certa maneira, estamos convergindo, no sentido de que essa lei está suspensa. Sim, mas é que ele pede o referendo. Este aqui é um caso de referendo. Mas é uma questão de semântica, então nessa parte o referendo. É que há dois outros aspectos aí que fogem à simples suspensão dessa lei. Primeiro aspecto é que, pela liminar, se suspendeu a eficácia, né, liminar posterior. Claro que teria que ser posterior à eficácia de um pronunciamento judicial em processo subjetivo, analisando-se, portanto, situação concreta. Em segundo lugar, também se suspendeu no Estado de Minas Gerais o que nós não costumamos fazer, pelo menos em ADIM,
é certo que já o fizemos em ADPF, se suspendeu, pouco importando o estágio, todo e qualquer processo que viesse a inconstitucionalidade dessa lei. O que eu verifico aqui, senhor presidente, é que o ministro Marco Aurélio referenda em menor extensão, porque a sua excelência não referenda a parte que suspende. Inicialmente porque no ato que me veio, pelo menos, não havia notícia da suspensão da lei, eu divergi para simplesmente suspender a lei. Agora, como o relator, né, resolveu explicitar essa suspensão na liminar, eu adiro, acompanho sua excelência, deixo de referendar quanto à suspensão do que decidido pelo Tribunal de Justiça no processo subjetivo em que é interessado o Banco do Brasil, e também deixo de referendar quanto à suspensão da jurisdição no Estado de Minas Gerais. Pois não. Senhora presidente, por favor. Eu penso que na minha decisão ficou explicitado e justifiquei que era uma situação excepcional. Por que havia necessidade de suspender a ação? Porque nessa ação havia uma determinação do tribunal para que a lei estadual fosse cumprida. Em detrimento, inclusive, do questionamento do Supremo. Não a tinha suspendido até então. Pois é, mas... Eu estou entendendo que a decisão que o ministro relator proferiu, sem trazer plenário, está dentro do poder geral de cautela do magistrado. É uma cautela de urgência e Sua Excelência Data Vênia estava agindo dentro do âmbito de competência que lhe competia. Agora, na hora de trazer ao plenário para veio ao Supremo. Isso. E aí, paralelamente, o Estado de Minas Gerais, quando viu que nós tínhamos em outras ações de outros estados adotado esta medida, entrou com uma ação lá e lá eles conseguiriam. E quando o Tribunal de Justiça fez isso, agudizou-se, para usar a expressão do ministro relator, que ele precisava de implementar a medida, porque senão estava esvaziada a competência do Supremo. Ministra, não houve desrespeito pelo Tribunal de Justiça a qualquer decisão do Supremo sobre essa lei. Sim, não houve. O que eu estou Vamos fazer justiça ao Judiciário do Estado de Minas Gerais. O que estou afirmando é que já estava aqui, e não estou emitindo juízo de valor, já tinha uma ação, o Supremo Tribunal, em ações análogas, estava proferindo decisões neste sentido. Liminar por extensão implícita. Não, em cautelares nós demos. Não, por extensão considerado esse caso. Porque nos processos anteriores tivemos envolvimento de lei do Rio Grande do Sul, de lei de Goiás, de Mato Grosso do Sul. Exatamente, não por extensão. O que estou tentando, e talvez não esteja ficando claro, ministro, é apenas que havia essa ação. Quando sobrevieram as primeiras decisões, o Estado de Minas Gerais entrou com ação no Tribunal de Justiça, cujo objeto é a mesma lei, a mesma situação, obteve uma cautela. Então, o ministro, que tinha a relatoria, exarou a cautelar. Exarou a cautelar, entendendo, como acaba de afirmar, que, segundo o convencimento dele, tinha eficácia a DIN que não tem, de reclamação. E mais ainda, nem a reclamação seria adequada, porque não havia ainda uma decisão do Supremo que pudesse ser tida como desrespeitada, já que Sua Excelência acionara o artigo 12 para aparelhar o processo e termos o julgamento definitivo da DIN. Senhor presidente, no meu modo de ver, até uma coisa lógica. Se o ministro Teori suspender a eficácia da lei e se a decisão do Tribunal de Justiça sem qualquer mácula de má-fé ou não, nem se a decisão do Tribunal de Justiça está baseada numa lei que teve eficácia suspensa, essa decisão está suspensa. Eu quero dizer, senhor presidente, que o ministro Marco Aurélio tem toda a razão nisso que ele está afirmando. Aliás, é o que consta nessa última parte da sua manifestação. É o que consta na minha decisão. Eu disse o seguinte: são realmente relevantes os desdobramentos comunicados pelo Procurador-Geral da República. Não, porém, a ponto de caracterizar episódio que pudesse ser qualificado como medida de rebeldia à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Afinal, quando vigente a lei estadual impugnada, tem ela aptidão para produzir seus efeitos práticos, tanto mais quando serviu de fundamento normativo para a celebração de contrato entre o Estado de Minas Gerais e o Banco do Brasil. E até o momento não havia qualquer ato decisório que sugerisse o contrário.
Ministro, eu disse que esse argumento da rebeldia foi do requerente, não foi seu. Bem, agora, eu tinha que suspender a liminar que o Minas Gerais deu num processo específico. Portanto, eu tinha que suspender os efeitos também daquele processo. Pois não. Acho que todos estamos devidamente. Ministro Ricardo Lewandowski, então, acompanha o ministro. Com esses esclarecimentos, senhor presidente, eu estou acompanhando o relator. Porque o relator explicitou agora que suspendeu também a lei, e entendo que as decisões anteriores, inclusive que foram objeto de complementação, estão dentro do poder geral de cautela do magistrado, que foi por ele muito bem exercido, a meu ver, data vênia. Agradeço a Vossa Excelência, ministro. Já votou, né? Ele já votou. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro Teori Zavascki, em consequência, referendo a decisão, ora posta em julgamento por parte dessa colenda Corte. De um lado, no que se refere à plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo eminente Procurador-Geral da República, mais do que plausível, a mim me parece densa, não é? Impregnada de densidade jurídica essa postulação, especialmente se se considerarem os precedentes já existentes na Corte, quer em sede de julgamento final, quer em sede de outorga de provimentos cautelares, todos no sentido de reconhecer-se a ausência de competência normativa do Estado-membro para dispor sobre a matéria em causa. E há um ponto que sobreleva no exame da questão e que diz respeito exatamente a um aspecto muito sensível no plano da organização jurídica do Estado Federal e que consiste precisamente na definição da repartição material de competências normativas. E o Supremo Tribunal Federal, nos precedentes que já apreciaram o mérito, e mesmo naqueles que, em sede cautelar, vislumbraram presente a densidade jurídica da pretensão cautelar, o Supremo tem entendido que falece aos Estados-membros, falece ao Estado-membro competência constitucional para legislar sobre essa matéria. Mas, de qualquer maneira, a mim me parece que esse aspecto da questão foi bem examinado pelo eminente ministro relator. De outro lado, também entendo que o ministro Teori, ao determinar não apenas a suspensão cautelar de eficácia da lei estadual mineira, mas, mais do que isso, ao sustar os processos judiciais em andamento ou mesmo a eficácia das decisões judiciais neles já proferidas, desde que o objeto da controvérsia resida precisamente na alegação de inconstitucionalidade da lei mineira. O ministro Teori, a mim me parece, respondeu bem às objeções que entendem inviável essa medida. O ministro Teori, enfim, depois de enfatizar que há um gênero que é a ação constitucional, e a ação constitucional ela comporta diversas variações, entre as quais podemos destacar a arguição de descumprimento do preceito fundamental, a ação declaratória de constitucionalidade e a própria ação direta de inconstitucionalidade. Observe que, sim, é verdade, a legislação pertinente à DPF expressamente confere ao relator, inclusive monocraticamente, em situação excepcional, a possibilidade de ordenar a suspensão prejudicial de processos em andamento ou da eficácia de decisões nesses processos proferidas. A legislação sobre as ações sobre a ação direta e a ação declaratória, ela também reconhece ao relator essa possibilidade em relação à ADC, vale dizer, em relação à ação declaratória de constitucionalidade. Daí, o ministro relator extraiu a possibilidade de, por analogia, estender e reconhecer
esse poder também em sede de ação direta de inconstitucionalidade, porque a esse respeito realmente não há qualquer disposição normativa expressa. Ministro, Vossa Excelência me permite? Não. Por diversas vezes aqui nós já reconhecemos de forma implícita que é um microsistema de controle de constitucionalidade. Tanto assim que nós já aplicamos várias vezes o princípio da fungibilidade e o aproveitamento de uma ação de controle de constitucionalidade por outra. Sim. Já admitimos. Até acumulação de pedidos já admitimos. Inclusive, o ministro Thiori relembra duas decisões de Vossa Excelência, ministro Fux, que mesmo em sede de controle meramente incidental, ordenou a suspensão prejudicial do andamento de processos e de decisões a respeito da matéria versada naquelas causas. E, de outro lado, é preciso recordar que, muito antes de 1999, o plenário desta Corte, ao julgar pedido de medida cautelar formulada na ADC 4, de que foi relator, então, o eminente ministro Sidney Sanches, na ação declaratória de constitucionalidade, no momento em que não havia o diploma legislativo que hoje a rege e que foi editado em 1999, o ministro Marco Aurélio, de modo muito coerente, na época, ficou vencido também, entendendo inviável que, em sede cautelar, se determinasse a suspensão prejudicial de processos outros que versassem o mesmo tema. Mas o tribunal entendeu, por expressiva maioria, que isso era possível. Por quê? Porque era uma emanação, como aqui já foi salientado, do próprio Poder Geral de cautela. O ministro Thiori expressamente mencionou esse aspecto e o ministro Lewandowski agora. Quer dizer, não fora a própria legislação, mas o fato é que o Poder Geral de cautela é inerente à atividade jurisdicional, independentemente de uma explicitação, não é, dessa regra de competência que se atribui a qualquer magistrado ou a qualquer tribunal. Então, a mim me parece que se reveste de plena legitimidade a decisão monocrática do eminente ministro relator, que, em sede cautelar, não só sustou a eficácia da lei acoimada de inconstitucional, mas também determinou a suspensão prejudicial de processos e mesmo de decisões neles proferidas que cuidassem exatamente do mesmo tema, vale dizer, da inconstitucionalidade da lei estadual. Então, com base nessas razões, senhora presidente, pedindo vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, em parte no ponto que se refere ao Poder Geral de cautela, eu acompanho integralmente e referendo por inteiro a decisão proferida pelo ministro Thiori Zavascki. Senhora presidente, ministro Celso, na prática, se o ministro Thiori Zavascki não determina esta suspensão das decisões, o que iria ocorrer? Frustração total. O eminente Procurador-Geral da República ia entrar com reclamação. E o que faríamos na reclamação se não deferir a liminar? Porque senão haveria frustração. Também eu referendo às inteiras a cautelar. Tenho certeza que o Estado de Minas Gerais não adotaria, após novembro de 2015, nenhum ato contrário a este, porque aí, neste caso, haveria realmente desobediência à ordem judicial com graves consequências para quem assim determinar. Então, tenho como próprio, adequado, jurídica e administrativamente a medida tomada. E, referendando, proclamo o resultado cautelar referendado nos termos do voto do relator, vencido em parte o ministro Marco Aurélio, exatamente na parte em que ele, em seu voto, considerou que não estava
no Poder Geral de Cautela. Senhores ministros, ficaram 3 processos que não foram chamados da data de hoje, então apenas um, a ADPF 190, que estava hoje e na qual constavam 7 advogados inscritos, eu transferi para o início da sessão de amanhã, mantendo, portanto, os outros processos da sessão de amanhã, porque com um número grande como esse nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, acho que não adiantaria passar outros de hoje para amanhã. E para que todos nós pudéssemos, então, nos dedicarmos ao que tudo indica será julgado, eu estou transferindo para amanhã a arguição 190, mantida a pauta na inteireza do dia de amanhã. Eu agradeço muito aos senhores ministros, ao senhor Procurador-Geral do Estado da República, aos senhores advogados, senhora secretária, senhores servidores, e declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. 190. Encerrada esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, também fica por aqui esta edição do Direto do Plenário.